Você alguma vez viu o energúmeno ou qualquer uma das pessoas na Globo News falando assim: realmente nós estávamos equivocados, nós cometemos um erro grave aqui, fizemos acusações a um homem que não se comprovaram? Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Nessa mesma linha, em maio de 21, teve o caso das emendas de relator, que gerou o apelido que vocês devem lembrar, mais conhecido como o orçamento secreto, que teve uma repercussão com reportagens sobre o chamado tratoraço. E quando eu falo que palavras importam, é disso que eu quero falar. Quando era o Bolsonaro, era, lembrem-se, orçamento secreto. Corta para o governo Lula e a imprensa rebatizou o termo como emenda de relator. Veja essa reportagem da Folha no governo Bolsonaro e depois no governo Lula. O subtítulo ali até fala que tem conteúdo de desinformação circulando. Saiu de orçamento secreto, o ato mais corrupto do mundo, para só uma emenda. Em junho de 2021, vocês devem lembrar, eu ainda estou em 2021, tivemos o caso da Covaxin, que entrou em cena quando os irmãos Miranda afirmaram na CPI da Covid-19 que tinham avisado ao Bolsonaro sobre as pressões para importação da vacina indiana Covaxin. O inquérito no STF apurava a suposta prática de prevaricação do Bolsonaro no caso da compra da vacina. Isso dominou os noticiários, né? O que a mídia fez? Levou o relato da CPI em narrativa de crime comprovado, como se já tivesse demonstrado que o Bolsonaro sabia de corrupção e deliberadamente teria se omitido. O desfecho, de novo, em abril de 2022, Rosa Weber acolheu o novo pedido da PGR e determinou o arquivamento do inquérito contra o Bolsonaro, no caso da Covaxin. O pedido da PGR pelo arquivamento, a PGR pediu o arquivamento, se baseou na ausência de elementos que justificasse o prosseguimento das informações. Mas, meu amigo, a população estava lá no site do STF verificando as informações, ou será que a população viu alguma manchete falando que Bolsonaro sabia da corrupção da vacina e se omitiu, etc, etc? O que você acha que ficou marcado no imaginário popular? Em agosto de 2021, ainda estamos em 2021, Bolsonaro e o deputado Felipe Barros divulgaram em uma live informações de um inquérito da Polícia Federal sobre o ataque dos hackers ao TSE, sobre os hackers que passaram meses dentro do sistema supostamente super seguro do TSE. O TSE pediu investigação e o Migalhas registrou que a corte apontava a divulgação criminosa de informações e dados sigilosos do TSE. A cobertura tratou o episódio como se fosse um vazamento criminoso e um ataque ao sistema eleitoral. Qual foi o resultado jurídico? Em fevereiro de 2022, a PGR pediu o arquivamento do inquérito sobre o vazamento dos dados sigilosos. Ok. Nesse caso, o Alexandre de Moraes rejeitou o pedido da própria Procuradoria para arquivar o inquérito contra o Bolsonaro. E talvez você nem se lembre desse pedido de arquivamento, mas a frase ataque ao sistema eleitoral, essa com certeza você lembra. Vazamento de dados sigilosos, disso com certeza você lembra. A gente falou em agosto de 2021, vamos para outubro de 2021, que foi quando o relatório final da CPI da pandemia atribuiu 9 crimes a Bolsonaro. Daqui, já sabemos que o título de genocida que o Bolsonaro ganhou, e das 9 acusações da CPI, elas foram tratadas pela imprensa como uma suposta sentença definitiva dos crimes do Bolsonaro. Pois bem, quando foi para o judiciário, o desfecho veio em julho de 2022, quando a PGR pediu ao STF, mais uma vez, o arquivamento de apurações derivadas da CPI contra o Bolsonaro e aliados do governo. Em outro registro, a PGR pediu o arquivamento de investigações contra o Bolsonaro derivadas da CPI envolvendo charlatanismo, prevaricação, emprego irregular de verbas, infração de medida sanitária e epidemia. Tudo isso porque não havia indício mínimo para você iniciar uma ação penal. Mas, no Tribunal da Opinião Pública, esses arquivamentos não valem
Nada. A esquerda continua repetindo Bolsonaro, genocida. O wrap-up smear, a difamação circular, foi feita com sucesso. Poderia ter acabado aí, mas não. Em dezembro de 2021, as motociatas e o uso irregular da estrutura pública passaram a ganhar força como pauta negativa, porque a Folha publicou uma reportagem com a seguinte manchete: motociatas de Bolsonaro já custaram ao menos 5 milhões aos cofres públicos. A distorção foi apresentar as despesas de segurança e logística presidencial como fossem automaticamente um ato criminoso, um ato eleitoral e criminoso. A própria reportagem indicava que a soma envolvia despesas administrativas, mas a maioria da população só leu a manchete. Meses de difamação e o desfecho veio em julho de 2025. O MPF homologou, mais uma vez, o arquivamento de outra investigação contra o Bolsonaro. Em março de 2022, começou o escândalo do MEC, envolvendo o Milton Ribeiro e pastores. O STF autorizou a abertura de inquérito contra o Milton Ribeiro, então ministro da Educação, para apurar os crimes de tráfico de influência, corrupção passiva, prevaricação e advocacia administrativa. O caso, se você não lembra, envolvia suspeitas sobre liberação de verbas do MEC e atuação de pastores. A mídia gritou que o episódio tinha relação com o governo Bolsonaro e usou expressões como o bolsolão do MEC. Se vocês não lembram, na época eu estava no Morning Show e eu tinha que ouvir estas bostas ditas pelo energúmeno. O desfecho, o processo, seguiu sem o Bolsonaro, porque a PGR chegou à conclusão que não tinha relação alguma com o Bolsonaro. Mas como é que ficou conhecido o caso? Bolsolão do MEC. Em março de 2022, também começou a ganhar contorno jurídico o caso da Petrobras e dos combustíveis, quando houve pedido ao TCU para investigar uma possível interferência do Bolsonaro na estatal. Em julho de 2022, o líder da oposição pediu ao STF investigação contra o Bolsonaro por suposta interferência na Petrobras. Trataram pressão política e crítica pública ao preço dos combustíveis como crime, mas o desfecho veio em novembro de 2022, quando Barroso acolheu a manifestação da PGR e mandou arquivar, mais uma vez, pedidos de investigação contra o Bolsonaro por ausência de justa causa. A PGR dizia, de novo, que faltavam elementos mínimos para a abertura de uma investigação criminal. Em julho de 2022, apareceu um dado geral relevante nessa cronologia, que não é o caso único, mas ajuda a mostrar o padrão. O UOL registrou que a PGR havia arquivado 104 pedidos de investigação contra o Bolsonaro e não havia apresentado nenhuma denúncia contra o então presidente. A exploração política de várias notícias-crimes ocorria no momento da apresentação dos pedidos e depois o arquivamento, desaparecer dos jornais. O wrap-up smear funciona. Em março de 2023, vocês devem lembrar, explodiu o caso das joias sauditas, quando vieram à tona as joias recebidas por integrantes do governo Bolsonaro e retidas pela Polícia Federal. Em julho de 2024, a Polícia Federal indiciou Bolsonaro e outras pessoas no caso com suspeita de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A cobertura da mídia sobre esse assunto foi impressionante. Se você estivesse distraído, você teria certeza de que o Bolsonaro teria roubado dinheiro público, roubado joias que eram do governo. Só que em março desse ano, 2026, a PGR pediu o arquivamento da investigação sobre as joias do Bolsonaro, citando a ausência de normas sobre presentes recebidos por presidente. Ou seja, anos de difamação como crime, arquivamento pela própria PGR. Em maio de 2023, também começou o caso do cartão de vacinação, quando uma operação sobre suposta falsificação do cartão de vacina foi deflagrada com buscas na casa do Bolsonaro em Brasília. Essa operação teve um fim muito claro. Os celulares foram apreendidos, Mauro Cid foi preso nessa investigação e depois torturado até que firmasse um acordo de delação. A cobertura tratou essa investigação como
prova de fraude pessoal do Bolsonaro antes de qualquer confirmação das acusações. A própria Polícia Federal afirmou que a ordem para falsificar os certificados teria partido do Bolsonaro. O desfecho, em março de 2025, o próprio Alexandre de Moraes arquivou a investigação contra o Bolsonaro no caso do cartão de vacina. O Jota registrou que o Moraes atendeu ao pedido da PGR pelo arquivamento por falta de provas que relacionassem a falsificação do cartão ao ex-presidente. Mas em 2025 a gente ainda tem notícias como essa da BBC, como o cartão falso de vacina da Covid se tornou o germe da condenação de Bolsonaro. Em junho de 2023 também ocorreu o caso da chamada importunação da baleia, quando o Bolsonaro pilotou um jet ski próximo à baleia Jubarte, em São Sebastião, no litoral paulista. Esse caso se tornou icônico, porque ele teria, e foi até meio caricato, dizendo que o Bolsonaro teria cometido crime ambiental ao se aproximar de um animal. O Bolsonaro chegou a prestar depoimento à Polícia Federal sobre o episódio e esse assunto foi um frenesi na mídia, sobre o qual eu também tive que comentar. Pois bem, veio o desfecho. Em março de 2024, a PF concluiu que o Bolsonaro não importunou baleia Jubarte nenhuma. O desfecho definitivo no Ministério Público Federal veio em março de 2025, quando o órgão finalmente arquivou a investigação por entender que não havia provas de intenção do Bolsonaro em molestar o animal e, portanto, não haveria crime ambiental. Em ordem cronológica, o padrão está claro. Os fatos eram apresentados como escândalos graves. A cobertura da imprensa sobre o assunto difamatório foi gigantesca e sempre o caso acabava arquivado. As informações apresentadas eram falsas. As supostas provas não eram nada. Mas quando elas eram arquivadas, eu pergunto a você, o desmentido tinha a mesma cobertura das acusações? Você alguma vez viu o energúmeno ou qualquer uma das pessoas na Globo News falando assim, realmente nós estávamos equivocados, nós cometemos um erro grave aqui, fizemos acusações a um homem que não se comprovaram? Nunca. A difamação permanece e muitas vezes é repetida mesmo depois de desmentida, como foi o caso dessa reportagem da BBC. Claro que a mãe de todas essas difamações circulares foi a ideia de que o Bolsonaro era o golpista, que o Bolsonaro planejou um golpe. E se não bastassem todos os absurdos que a gente viu dos pais de família, das senhoras de idade, dos presos com sentenças absurdas pelo 8 de janeiro, das pessoas inocentes torturadas e presas pelo Alexandre e pelo Paulo Gonet, cujo símbolo maior acabou sendo inclusive a Débora do Batom, como se não bastassem todos esses fatos, o extenso voto do ministro Fux no julgamento do próprio Bolsonaro, que demoliu todas as teses mal amarradas da acusação, e ninguém hoje, com mais do que 2 neurônios, tem a menor sombra de dúvida de que cedo ou tarde a condenação do ex-presidente Bolsonaro, no caso do golpe, não vai se sustentar no longo prazo. E terá sido, talvez, a maior operação de difamação circular da história do Brasil. E assim como certamente cairão as outras absurdas ações de inelegibilidade referentes à reunião dos embaixadores, do 7 de setembro. Mas eu trouxe toda essa história, e desculpem a viagem no túnel do tempo necessária, eu trouxe toda essa história porque é necessário que você entenda o padrão. É necessário que você entenda o que é a difamação circular. É necessário que você entenda a estratégia que nós temos que enfrentar. Porque essa é precisamente a estratégia que será e que já está sendo utilizada contra o Flávio Bolsonaro na sua campanha presidencial, no caso, por exemplo, do filme Dark Horse.
O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.